programa dessa semana você vai ver o problema da pessoa idosa que precisa trabalhar. Vai ouvir professoras sobre consciência negra na sala de aula. E vai saber mais sobre a adaptação dos imigrantes em nosso país. Confira! Com mais de 12 milhões de desempregados no Brasil, de acordo com o IBGE, a busca por emprego está mais difícil para todas as faixas etárias. Na sexta-feira, 8 de novembro, a presidenta da APEUESP, professora Bebel, participou de seminário promovido pelo IANSP sobre inserção da pessoa idosa no trabalho contemporâneo. Quero agradecer muito a oportunidade de ter dado essa passada aqui. Eu estou indo lá para o Secult, que é o Congresso Estadual da CUT estadual. Nós vamos fazer grandes lutas, nós temos aí a luta no IANSP também, vamos acertar, né, as questões para poder pautar, né, Guilherme? Isso é luta nossa conjunta do funcionalismo, que eles empreendem também, e a gente poder fazer pelo menos algumas coisas favoráveis a nós, tá? Então, muito obrigada por tudo, né? Dizer que é mais um dia histórico aqui dos idosos, mas eu não considero vocês idosos, vocês são cheios de vida. Pois como o Gica lá no Uruguai, né, se elegeu senador com 84 anos, eu acho que todos vocês aí tinham que sair candidato a alguma coisa. Um forte abraço, muito obrigada e um beijo no coração de cada um e cada uma, e obrigada pela recepção. O mês de novembro é o mês da consciência negra e o programa Educação na TV resolveu homenagear essa data de uma maneira diferente. Ao invés de falar do passado, vamos conversar com os professores que vivem no dia a dia a realidade dentro da sala de aula. O racismo estrutura as relações e o racismo estrutura a sociedade, obviamente que ele também estrutura as relações institucionais. Portanto, a escola é uma instituição secular carrega consigo também o ranço racial. A APEUESP, o coletivo da APEUESP, que vai fazer 30 anos, e há 30 anos está nessa luta, combatendo o racismo, e a partir do seu boletim, buscando indicar para os professores atividades que eles possam construir na escola, no coletivo da escola, no chão da escola e no currículo, com o foco na desconstrução do racismo e no engajamento. Edina, voltando um pouquinho na história, como é que era na sua época de escola? Como é que era essa relação? Bem complicado porque aquela coisa, né, que nós já sabemos, havia poucos alunos negros. E na minha época, no meu período, ainda tinha alguns alunos indígenas. Então, era um sofrimento muito grande, tanto para eles quanto para nós. Então, sempre tinha conflito e nesses conflitos nós éramos sempre os culpados. E no período das festas juninas nunca tinha par para as meninas negras, até um pouco tempo também isso vinha acontecendo, né? Agora algumas escolas já estão melhorando essa questão, né? Da questão do par, porque as meninas negras são preteridas, né? Para a professora Edina, conscientizar os alunos sobre a questão racial é o caminho correto. Atualmente eu sou a única professora negra na escola, né? E quando eu entrei, eu estou há pouco tempo, vou fazer 3 anos nessa que eu estou. E teve um estranhamento, né? Porque, pera lá, quem é ela? Tem os desafios que acontecem em qualquer situação, E eu fui trabalhando tudo isso. Então, é um processo de desconstrução constante. Aí, a partir desse posicionamento que eu tive, porque aí você tem que ser mais firme, né? Quando você ouve uma brincadeira, você interromper a aula e explicar o porquê, porquê não, o que acontece, o que é, o que significa. Então, isso tudo é uma construção que acabou com que eles chegassem atualmente com uma consciência, uma visão mais positiva de si mesmo, principalmente as meninas, porque
eu percebo a diferença lá do nono, primeiro ano, agora do terceiro, elas já usam o cabelo black, elas já vêm trançadas. Alguns meninos também usam tranças e eles têm orgulho de falar, enquanto que eles tinham vergonha. Embora toda essa evolução, digamos, ainda não impede a evasão. Se de um lado as leis brasileiras garantem o direito de acesso à educação a estrangeiros, por outro, faltam práticas integrativas para esses estudantes que ingressam no sistema brasileiro de ensino. A barreira da língua é apenas a mais visível das dificuldades. Muitos sofrem com preconceito e bullying, não conseguem fazer amigos e se integrar à cultura brasileira. I've started school in 5 months now. And it was very, very difficult for me. Before, when I was not going to school, being with my mom, it was very difficult to even do communication. But I started at SIC, Imigrante, no Barra Funda. I started 5 months now, and it's looking better because I can communicate básico. Países como Finlândia, Noruega e Canadá possuem políticas públicas para o ensino de estrangeiros, como programas de adaptação, aulas extras de línguas e currículos bilíngues. Uma realidade muito distante do Brasil. Que muitas escolas, a primeira ação que pensa é em fazer alguma coisa tipo feira cultural ou feira das nações, onde cada pessoa vai expor os elementos da sua cultura, né? E isso às vezes pode ser uma faca de 2 gumes também, no sentido de faz com que a pessoa se coloque em uma posição de exótico, de alguém estranho, né? Então, acho que o interessante é que isso talvez não seja ruim, mas acho que tem que ir além disso, no sentido de discutir algumas questões da construção de valores, da construção social do que é bom, do que é ruim, fazer um debate mais aprofundado nesse sentido. Então, assim, por que de repente, alguns lugares acham que comer peixe cru é nojento? E alguns não. Porque, de repente, em alguns lugares se pensa que cabelo, sei lá, enrolado é feio, cabelo liso é bonito. Acho que entrar em discussões nesse sentido, de desmontar essa questão das relações que se estabelecem, as relações de poder, a valorização, como são construídos esses valores socialmente. E acho que aí começa a se quebrar nessa questão e se relativizar algumas questões. E aí cria a possibilidade de uma relação mais tranquila. Isso ao meu ver. Porque senão pode criar também essa dicotomia, né? A pessoa é diferente, é meio exótico, mas ele continua apartado de nós, né? Não tem essa relação. E acho que essa discussão vai muito além da questão do imigrante, né? Que acho que envolve também a questão dos diferentes do padrão que talvez a sociedade adote dentro da escola, né? Uma maneira simples, mas bastante efetiva para integrar os imigrantes na comunidade escolar é a comida, como explica essa nutricionista, que já fez parte do projeto Cozinheiros da Educação. A questão da alimentação é muito sensível para o imigrante. Primeiro que é um dos maiores choques que eles têm quando eles chegam no outro país, porque a alimentação faz parte do seu dia a dia. Se eu não tratar isso de uma forma educacional dentro da sala de aula, pode virar um grande bullying. Tanto dele comentar algo que ele come e todo mundo começar a sacanear porque ele come aquilo de outra forma, ou às vezes um alimento que ele come de outra forma, por exemplo. Vou dar até um exemplo que a gente estava conversando, uma casca de mandioca. Como você come casca de mandioca? Aquilo pode virar um grande bullying, mas se a gente trazer isso, contando uma história, trazer isso para dentro da sala de aula como educação, por que come casca de mandioca naquele país, né? Vamos contar essa história, vamos olhar para a casca de mandioca, vamos descascar uma mandioca. Quando você traz isso para a educação, você reverte. E aquilo, ao invés de virar bullying, vira curiosidade, vira conhecimento, vira troca. Né? Então esse é o grande objetivo da escola, porque um aluno imigrante a gente precisa tanto integrar ele no sentido de trazer a cultura dele para que todo mundo conheça e ele se sinta acolhido naquele ambiente alimentar, mas também tem um ponto muito sensível que é como que ele vai se familiarizar com essa alimentação brasileira, que às vezes é muito diferente para ele. E a gente diz assim, eu não posso ter uma alimentação diferenciada para o imigrante, é importante que ele se integre, que ele passe a conhecer o hábito alimentar brasileiro.